Eis que o ódio aos pobres começa 2022 comemorando o fim do Bolsa Família. No apagar das luzes de 2021, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.284, que cria o Auxílio Brasil em substituição ao programa Bolsa Família. Não é o caso de comentar aqui da importância do Bolsa Família ao longo dos últimos anos, ou de como as críticas ao programa geralmente são devidas ao ódio aos pobres, ou de uma ignorância sobre o que esse programa é, quando não esses dois elementos juntos. Bom, mas se você acompanhou o Auxílio Brasil pelos telejornais, deve saber que ele vai pagar um benefício de R$ 400, que começa a pagar agora em janeiro de 2022, e se bem me lembro, é só isso que saiu. Vamos ver uma reportagem sobre esse tema para avivar a lembrança. O Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família, que durou 18 anos. A parcela do próximo mês já tem data definida, 18 de janeiro. Os pagamentos durante todo o ano ocorrerão na terceira semana de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário será adiantado. Todas as famílias receberão pelo menos até dezembro de 2022, no mínimo R$ 400. Dinheiro que faz muita diferença no orçamento de quem está sem emprego. É através dele que eu estou sobrevivendo. Ajuda a levar alguma coisa para minha filha comer alguma coisa, né? Não faltar. As parcelas ficam disponíveis por 3 meses para saque e os valores podem ser conferidos no extrato de pagamento. Poderão receber o auxílio famílias em situação de pobreza, com crianças, jovens de até 21 anos incompletos, mulheres que estejam grávidas ou amamentando e que recebam até R$ 210 mensais por pessoa. E famílias na categoria de extrema pobreza, não importando a composição familiar, desde que cada integrante receba até R$ 105 por mês. O governo anunciou que não vai conseguir pagar o reajuste do valor do Auxílio Brasil retroativo a novembro. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da lei que proibia a formação de fila de espera para ser beneficiado pelo programa, já que, segundo ele, isso depende de novos recursos no orçamento. Mesmo assim, o Ministério da Cidadania informou que a aprovação da PEC dos precatórios deve permitir a inclusão de mais 2.700.000 famílias no programa já no começo do ano. Em dezembro, o auxílio foi pago para 14,5 milhões de famílias. Boa reportagem, mas será que é isso mesmo? Eu sempre digo que a leitura mais importante para um gestor público é a legislação. Os artigos de jornais são bons, artigos acadêmicos importantíssimos, teses, livros, tudo amplia o conhecimento. Mas o começo de tudo sempre tem que ser a leitura das leis, inclusive para prevenir contra erros, como a gente vai ver que tiveram nessa reportagem. Então, assim, nesse portal Transparência número 2, o primeiro de 2022, vamos começar uma série de 3 vídeos onde iremos analisar conjuntamente a Lei 14.284, que criou o Auxílio Brasil. Bom, a primeira coisa a destacar é que a Lei 14.284 não cria apenas o Auxílio Brasil. Ela também cria o Programa Alimenta Brasil, que substitui o Programa de Aquisição de Alimentos que existia desde 2003, o PAA. A lei diz, ainda no seu artigo 1º, que também define metas para taxas de pobreza. Mas vamos comentar sobre isso mais à frente, tá? Bom, o primeiro capítulo da lei trata do Auxílio Brasil, enquanto o segundo capítulo trata do Alimenta Brasil. E para esse vídeo e para os outros 2 seguintes, a gente apenas vai fazer a análise do capítulo 1º e alguns comentários sobre as disposições transitórias. Ou seja, iremos falar apenas sobre o Auxílio Brasil e não sobre o segundo programa. Pois bem, dito isso, o artigo 2º da lei nos diz que fica instituído o programa Auxílio Brasil no âmbito do Ministério da Cidadania, executado por meio da integração e articulação das
políticas, de programas e de ações direcionadas ao fortalecimento das ações do Sistema Único de Assistência Social, à transferência direta e indireta de renda, ao desenvolvimento da primeira infância, ao incentivo ao esforço individual e à inclusão produtiva rural e urbana com vistas à emancipação cidadã. Realmente, as políticas públicas precisam ser cada vez mais articuladas, pois são cada vez mais raros os problemas que são muito setorializados na nossa vida. E certamente a pobreza não é um desses problemas. E se os problemas não são setorializados, as respostas também não podem ser. Mas o interessante nesse artigo são os seus parágrafos. Por exemplo, o primeiro parágrafo traz os objetivos do programa. Vamos a eles. 1. Promover a cidadania como garantia de renda e apoiar, por meio dos benefícios e serviços ofertados pelo SUAS, a articulação de políticas direcionadas aos beneficiários com vistas à superação das vulnerabilidades sociais das famílias. Ok, primeiro objetivo do Auxílio Brasil. Segundo objetivo, reduzir as situações de pobreza e de extrema pobreza das famílias beneficiárias. Terceiro objetivo, promover prioritariamente o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes por meio do apoio financeiro a gestantes, a nutrizes, a crianças e a adolescentes em situação de pobreza ou de extrema pobreza. E veja bem, até aqui são objetivos condizentes com o programa de transferência de renda. Mas aí eu queria chamar a atenção para o próximo objetivo, que diz que é o objetivo do Auxílio Brasil, promover o desenvolvimento das crianças na primeira infância, com foco na saúde e nos estímulos às atividades físicas, cognitivas, linguísticas e socioafetivas, de acordo com o disposto na Lei 13.257, de 8 de março de 2016. E eu fiz esse destaque porque uma das coisas chatas da leitura de uma lei é que ela volta e meia sempre se refere a outras leis. E aí a gente tem que ir ver do que ele está falando. É chato, dá um trabalho, mas é necessário. Nesse caso aqui eu posso dizer para vocês que a Lei 13.257 foi editada pela presidenta Dilma Rousseff em 2016 e é uma lei que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Ok? Então é isso que a gente precisava saber. Vamos continuar analisando os objetivos do Auxílio Brasil. Quinto objetivo, ampliar a oferta do atendimento das crianças em creche. Sexto objetivo, estimular crianças, adolescentes e jovens a terem um desempenho científico e tecnológico de excelência. E sétimo, estimular a emancipação das famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, principalmente por meio de a inserção de adolescentes maiores de 16 anos, dos jovens e dos adultos no mercado de trabalho. B. Da integração das políticas socioassistenciais com as políticas de promoção à inclusão produtiva. E C. Do incentivo ao empreendedorismo, ao microcrédito e à inserção no mercado formal de trabalho. Uma coisa que salta aos olhos nesses objetivos é a prioridade ao atendimento de crianças e adolescentes, e não a famílias em situação de pobreza apenas. E mais à frente a gente vai ver as consequências desses objetivos. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre essa mudança. Agora, vamos analisar o parágrafo 2º desse artigo, que trata das diretrizes do programa. São diretrizes do programa Auxílio Brasil. A integração entre programas, serviços e benefícios da assistência social para o atendimento às famílias beneficiárias, a articulação entre a oferta do SUAS com as políticas de saúde, educação, de emprego e renda, a priorização de crianças, sobretudo na primeira infância, e dos adolescentes como público das políticas de proteção social e de desenvolvimento humano, a implementação e a gestão compartilhada entre os entes federativos, a atuação transparente, democrática e integrada dos órgãos da administração pública federal com a administração pública estadual, distrital e municipal, a utilização da tecnologia de informação como meio prioritário de identificação, de inclusão e de emancipação cidadã dos beneficiários. Sétima diretriz, a promoção de oportunidades de capacitação e de empregabilidade dos beneficiários de forma a proporcionar autonomia.
Oitava diretriz, a utilização de múltiplas fontes de financiamento, incluídas as parcerias com o setor privado, entes federativos, outros poderes públicos, organismos multilaterais, organizações da sociedade civil e outras instituições nacionais e internacionais. E, por fim, a nona diretriz, a educação e a inclusão financeira das famílias beneficiárias. Ok, são 9 diretrizes que indicam como o programa deve ser gerido para alcançar aqueles objetivos que estavam no parágrafo 1º. Nada de muito novo, afinal se trata de gestão integrada, de articulação de políticas públicas, né? Mas vale destacar a ausência de uma diretriz de participação social, que é uma diretriz que está presente na grande maioria das políticas públicas pós-Constituição de 1988. Também vale destacar que aqui é reafirmada a prioridade para crianças e adolescentes. E temos uma inovação que é a propensão a utilizar múltiplas fontes de financiamento, incluindo o setor privado. É estranho pensar que o setor privado vai dar dinheiro para o governo financiar um programa social. Quer dizer, isso é feito desde sempre por meio dos impostos, mas são os impostos que o setor privado sempre reclama. Então precisaria ficar claro como que seria que o governo pretende articular esse financiamento. Então é já um tópico interessante para a gente acompanhar ao longo do ano. E aí chegamos ao artigo 3º da lei, onde trazemos algumas definições que são importantes para discutirmos o programa. Então, o que é família, o que é domicílio, como que se calcula a renda familiar, como que se calcula a renda familiar per capita. Então, esse artigo 3º faz essa descrição de uma maneira bastante sucinta, e aí nós temos parâmetros para pensar tudo o que vai ser dito a seguir. E então entramos na seção 2 desse primeiro capítulo, e a coisa começa a ficar mais importante. Isso porque nessa seção é que são especificados os benefícios do Auxílio Brasil. E aí a gente consegue ver e comparar as diferenças com relação ao que existia no Bolsa Família. Então vamos lá. São 4 tipos de benefícios. O primeiro é o benefício Primeira Infância, no valor de R$ 130 mensais, destinados às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza que possuam na família crianças com idade entre 0 e 3 anos incompletos. E esse valor, esse benefício é pago por cada integrante que se enquadra em tal situação, ou seja, para cada criança entre 0 e 3 anos. O segundo benefício é o benefício Composição Familiar, valor de R$ 65, famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que tem na sua composição da família pelo menos uma gestante, ou mais de uma gestante, uma nutriz, uma mulher que está amamentando ou mais de uma, e pessoas com idade entre 3 e 21 anos, incompletos. Ou seja, até 3 anos recebe o benefício da primeira infância, a partir de 3 anos passa a receber esse benefício Composição Familiar. Esse benefício é pago por integrante da família que esteja numa dessas condições de gestante, nutriz ou idade entre 3 e 21 anos. Então, para cada um deles vai se pagar um benefício de composição familiar no valor de R$ 65. O terceiro benefício previsto na lei é o benefício de superação da extrema pobreza, que é destinado a famílias em situação de extrema pobreza, cuja renda familiar per capita mensal, mesmo somado com os benefícios que está recebendo, ainda assim continua abaixo da linha de extrema pobreza. E aí eles vão receber, então, esse benefício, que é o valor suficiente para que a família consiga ultrapassar essa linha de extrema pobreza. E, por fim, existe o benefício compensatório de transição, que vai ser concedido às famílias que ganhavam o Bolsa Família, mas que, com essas novas regras, tiveram uma diminuição no valor dos benefícios. Então, elas vão receber um benefício compensatório para poder lidar com mais facilidade com essa transição de um programa para o outro. Perfeito. Então, são esses 4 tipos de benefícios previstos em lei. E, para comparar, o Bolsa Família tinha 6 tipos diferentes de benefício. Benefício básico, benefício variável para crianças e adolescentes até 15 anos, benefício variável vinculado à gestante, benefício variável vinculado à nutriz,
benefício variável vinculado ao adolescente e o benefício para a superação da extrema pobreza. E aí a gente consegue ver algumas diferenças importantes entre os dois programas. O maior benefício do Auxílio Brasil é o benefício de R$ 130 pago para famílias que tenham crianças entre 0 e 3 anos. Já no caso do Bolsa Família, o maior benefício pago era de R$ 89 para famílias em situação de extrema pobreza. Então a gente já tem aí uma diferença óbvia entre os valores, né? Então o Auxílio Brasil traz uma correção dos valores que estavam muito defasados do Bolsa Família, o que é uma coisa positiva, mas também temos uma diferença no público-alvo, nas prioridades do programa. Veja bem, no Bolsa Família a questão era a pobreza. A família pode estar numa situação de pobreza e não ter nenhuma criança nessa faixa etária. E ela recebia, se estivesse em extrema pobreza, o maior benefício para sair dessa situação. No caso do Auxílio Brasil, não. A prioridade é família com crianças pequenas, entre 0 e 3 anos. Esse é o maior benefício que eles pagam. Outra diferença pode ser observada no benefício de composição familiar do Auxílio Brasil. Ele tem um valor de R$ 65 e é destinado para famílias que possuam na sua composição gestantes ou nutrizes ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos. A lei ela não fala de limite, tá? Mas o site do Ministério da Cidadania informa que tem um limite de 5 benefícios variáveis por família. Ou seja, pode ter uma mulher grávida, 2 nutrizes e 2 crianças e adolescentes nessa faixa etária, ou 4 crianças e adolescentes nessa faixa etária e uma mulher grávida, ou 5 mulheres grávidas, ou 5 crianças e adolescentes. Se tiver mais do que 5, só vai receber 5 benefícios variáveis. Bom, comparando agora com Bolsa Família. A gente tinha vários tipos de benefícios variáveis, mas que correspondem a esse, né? Tinha um benefício variável vinculado à gestante, benefício variável vinculado à nutriz, e o benefício variável vinculado a crianças e adolescentes até 15 anos, ou seja, inclui o que no Auxílio Brasil, aquela faixa de 0 a 3 anos, que no Auxílio Brasil é prioritária, aqui não era, e também o Auxílio Brasil segue até os 21 anos, quando aqui esse benefício se interrompe com 15 anos. Bom, todos esses benefícios variáveis que eu falei aqui do Bolsa Família tinham um valor de R$ 41 por pessoa, também até o limite de 5 benefícios por família. E tinha o benefício variável vinculado ao adolescente, para adolescentes entre 16 e 17 anos, num valor de R$ 48 por adolescente, com limite de 2 benefícios por família. Então, por um lado, a gente tem uma ampliação por parte das famílias beneficiárias. Elas ganham valores maiores, R$ 65 agora, frente a 41 ou 48, que era o que valia no Bolsa Família. A idade máxima para receber o benefício também aumenta, porque o Bolsa Família, quando você completava 18 anos, extinguia, e no caso do Auxílio Brasil, essa idade vai até 21 anos. Mas, por outro lado, a gente mantém o limite de 5 variáveis por família no Auxílio Brasil, enquanto no Bolsa Família você poderia acumular até 7 benefícios variáveis se tivesse crianças, adolescentes nutrizes e mais adolescentes de 16 e 17 anos. E tem o fato de que famílias em situação de pobreza, não de extrema pobreza, mas em situação de pobreza, que não tenham crianças e adolescentes, nem gestantes, nem nutrizes, elas não podem participar, elas estão fora do programa Auxílio Brasil. Então, como a gente viu, a pobreza não é mais o foco do programa, né? E isso já estava claro lá, desde os objetivos. O foco é priorizar crianças e adolescentes em situação de pobreza e extrema pobreza. A pobreza que não tem crianças e adolescentes está totalmente desconsiderada nesses casos. Bom, temos ainda o benefício de superação da pobreza, que tem a mesma lógica nos dois programas, ou seja, se você mesmo recebendo os benefícios não atingiu a renda per capita que te tira da situação de extrema pobreza, você ganha um adicional individualizado para cada família, de tal forma que todas as famílias consigam superar esse limite de extrema pobreza.
E aqui no Auxílio Brasil aqui existe um foco diferente, porque as famílias de extrema pobreza, elas podem ser contempladas pelo programa, mesmo que elas não tenham crianças ou adolescentes. Aí, o parágrafo 1º desse artigo traz outra informação importante. O que caracteriza, que eu estou falando aqui direto, pobreza e extrema pobreza? Então, segundo esse parágrafo, estão em situações de pobreza as famílias cuja renda familiar per capita mensal estejam entre R$ 105,01 e R$ 210. E em situação de extrema pobreza, aquelas famílias que têm uma renda familiar igual ou menor a R$ 105. Esses valores superam os valores que valiam para o Bolsa Família. Era R$ 89 para a extrema pobreza e entre R$ 89 e R$ 178 a pobreza. Então nós temos também aqui uma atualização desses valores. E depois desse parágrafo, temos outros aí que não trazem informações relevantes para a compreensão do programa, mas tem o parágrafo 7º, que trata do pagamento, dizendo que o valor do benefício previsto no inciso 3 do caput desse artigo. Qual é o inciso 3? O inciso 3 é o que fala do benefício de superação da extrema pobreza. O valor desse benefício será calculado por integrante e pago mensalmente pela família. É o mesmo procedimento que existia no programa Bolsa Família. E aí o que a gente vê é que o resultado é que cada família terá um valor para receber individualizado, referente à composição dela. Então, uma família que tem uma gestante e 3 filhos vai receber um valor diferente da família que tem 3 filhos, mas não tem gestante. Ou se tem gestante, mas tem só 2 filhos. E se o filho tiver menos que 3 anos, ela vai receber um valor diferente do que se você tem um filho com mais de 3 anos. Se ela está numa situação de pobreza ou de extrema pobreza. São muitas variáveis que vão fazer com que cada situação seja única, ou pelo menos quase que única, né? E aí a gente volta ali para o ponto que a gente começou a discussão nesse vídeo, né? A gente viu ali aquela reportagem falando que o auxílio pagará benefícios de R$ 400 para a família. Da onde que saiu isso? Na lei não fala nada sobre isso. No site do Ministério da Cidadania não fala nada sobre isso, né? Claro, dependendo da composição da família, pode até ser que você chegue nesse valor, aproximadamente. As outras famílias vão receber valores menores e pode ter famílias que recebam até mais do que isso, dependendo da composição. Da onde saiu essa história de que todo mundo vai receber R$ 400 ou pelo menos R$ 400? Isso não está na lei. E chegamos assim ao final dessa sessão e já podemos fazer algumas avaliações. Bom, primeiro, o Auxílio Brasil faz algumas correções monetárias importantes nas linhas de pobreza, na linha de extrema pobreza, nos valores dos benefícios, né? Teoricamente, isso pode significar que mais famílias podem ser atingidas. Afinal, famílias que tinham renda per capita familiar entre R$ 178 e R$ 210 não podiam participar do Bolsa Família e agora podem participar do Auxílio Brasil. Também pode significar, teoricamente, que as famílias vão ganhar valores mais altos. Afinal, os benefícios variáveis são em valores mais altos. E você tem ali um limite de quantidade que é bastante próximo para a grande maioria das famílias. Mas por que eu falo teoricamente? Porque apesar do parágrafo 3º do artigo 4º dizer que os benefícios financeiros previstos na lei constituem direitos das famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, a eles elegíveis, sendo-lhes assegurado o acesso a essas transferências de renda, tão logo a gente verifique que elas estão nessa condição, que elas preenchem o requisito, quando a gente olha o parágrafo 1º do artigo 21, a gente percebe que as coisas são um pouco diferentes, né? Avançando lá no artigo 21 primeiro, a gente vê que o artigo 21 foi vetado, mas o parágrafo 1º está valendo e diz que o Poder Executivo Federal poderá compatibilizar a quantidade de benefícios e beneficiários com as dotações orçamentárias disponíveis. Ou seja, todo mundo tem direito a essas transferências, se for comprovado que estão nessas situações, que atendem a esses requisitos, mas eles só vão ter de acesso a esse direito se tiver orçamento no programa. Se o orçamento for mais baixo,
A gente vai limitar o número de famílias atendidas, mesmo que na teoria o programa tenha ampliado as famílias que têm direito. Isso em conformidade com o que foi anunciado na reportagem que assistimos no começo do vídeo, né? Ela disse que o governo vetou um dispositivo que estava na lei que assegurava que não houvesse fila de espera. Então, com isso, pode ser, apesar de mais pessoas terem direitos, pode ser que a gente chegue a atender até um número menor do que o Bolsa Família. Isso é algo que a gente vai ter que, ao longo do ano, acompanhar para fazer as avaliações futuras desse programa. E, por fim, com medo de ficar que nem aquela menina do filme que ficava toda hora indignada porque o general tinha cobrado pelo lanche da Casa Branca, da onde que eles tiraram que toda família vai ganhar no mínimo R$400? Onde que está isso na lei? Pode ser que tenha em outra regulamentação. No site do Ministério da Cidadania não tem nada falando disso. Então, onde que está? Então, é por isso que a gente precisa entender das leis para poder fazer as avaliações dos programas. Pois bem, por agora a gente vai ficar por aqui. Tá? Mas a Lei 14.284 ainda tem muito mais coisa para a gente analisar. Tá? Então vamos ter mais 2 vídeos que vão aparecendo aqui no canal. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e bons estudos.